Dona Matilde, 76 anos, sentada sozinha no sofá desgastado de sua sala, observava a chuva cair pela janela embaçada. Durante décadas, ela aprendera a engolir as palavras, a guardar cada sentimento, cada mágoa, cada desejo não realizado dentro de um baú invisível no peito. Desde jovem, ouviu que mulheres de bem não reclamavam, não expressavam raiva, não choravam em público. E assim ela viveu, silenciando a própria voz, enterrando seus sonhos sob camadas de obrigações e expectativas alheias. Agora, aos 76 anos, sentia um peso tão grande no peito que mal conseguia respirar. Cada palavra não dita ao longo dos anos se transformara em pedras que carregava nos ombros, e a sensação de que nunca fora realmente ouvida a consumia em silêncio. A casa vazia ecoava apenas o som da chuva e o tic-tac do relógio antigo, enquanto ela se perguntava se alguém, em algum momento, realmente conhecera quem ela era por dentro. Se você se identifica com a história de Dona Matilde, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que Deus fará a seguir vai tocar profundamente o seu coração. Dona Matilde olhou para as mãos enrugadas, mãos que trabalharam tanto, que cuidaram de tantos, mas que nunca se permitiram alcançar o que ela verdadeiramente desejava. Sentiu uma lágrima escorrer silenciosa pelo rosto, seguida de outras, até que um choro abafado tomou conta de seu corpo. Não era apenas tristeza, era décadas de sentimentos represados, de palavras engasgadas, de gritos silenciados. E ali, naquele momento de solidão absoluta, ela percebeu que havia passado a vida inteira sendo quem os outros esperavam que ela fosse, mas nunca quem ela realmente era. O coração clamava por libertação, mas a voz ainda não sabia como sair. Quando jovem, Dona Matilde era uma mulher cheia de sonhos e opiniões fortes. Queria estudar, viajar, escrever sobre suas experiências, compartilhar com o mundo o que sentia. Mas a família, a sociedade, as circunstâncias, tudo conspirava para que ela se calasse. Mulher não precisa de estudo demais, diziam. Seu lugar é cuidar da casa e dos filhos, repetiam. E ela, aos poucos, foi aprendendo a arte perigosa do silêncio. Casou-se cedo, criou os filhos com dedicação, cuidou da casa com esmero, mas sempre com uma sensação de vazio crescente dentro do peito. Cada vez que queria expressar uma opinião diferente, recebia olhares de reprovação. Cada vez que tentava falar sobre seus sentimentos, era acusada de ser dramática ou exagerada. Então, simplesmente parou de tentar. Guardou tudo dentro de si, como se seus sentimentos fossem algo vergonhoso que precisava ser escondido do mundo. Os anos passaram e Dona Matilde se tornou especialista em sorrir quando queria chorar, em concordar quando queria discordar, em dizer "está tudo bem" quando tudo desmoronava por dentro. Seus filhos cresceram e seguiram suas próprias vidas, sem nunca realmente conhecer quem era sua mãe, além dos papéis que ela desempenhava. Seu marido, falecido há 5 anos, fora um homem bom, mas que também nunca a incentivara a expressar-se verdadeiramente. Agora, sozinha na casa que um dia abrigara tanta vida, ela se via diante de um espelho emocional que refletia uma estranha, alguém que ela mesma não reconhecia mais. Quem era Matilde, afinal? O que ela realmente sentia? O que desejava? Essas perguntas a assombravam nas noites insones, enquanto o silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer palavra que ela pudesse pronunciar. E algo dentro dela, uma voz antiga e abafada, começava a se mexer, pedindo para ser ouvida. Certa manhã, Dona Matilde acordou com uma sensação diferente no peito. Não era exatamente dor, mas uma urgência estranha, como se algo dentro dela estivesse prestes a explodir. Preparou seu café como de costume, sentou-se à mesa da cozinha e, sem nenhum motivo aparente, começou a chorar. Mas desta vez, não foi um choro silencioso e contido. Foi um choro profundo, visceral, acompanhado de soluços que sacudiam todo o corpo. E entre as lágrimas, palavras começaram a sair. Primeiro baixinho, depois mais alto, até que ela se pegou falando sozinha na cozinha vazia, dizendo tudo o que nunca dissera. Eu tinha sonhos, eu queria ser mais, eu me sentia sozinha mesmo cercada de gente. As palavras saíam como rios de uma represa que finalmente se rompera, e cada uma delas trazia um alívio doloroso, como se estivesse arrancando espinhos antigos cravados na alma.
Pela primeira vez em décadas, ela estava permitindo que seus sentimentos reais viessem à tona, sem filtros, sem vergonha, sem medo de julgamento. Aquele dia marcou o início de uma jornada inesperada. Dona Matilde começou a escrever em um caderno velho que encontrou na gaveta. Palavras que nunca dissera, sentimentos que nunca expressara, verdades que nunca compartilhara. Cada página preenchida era como retirar um peso dos ombros. Escrevia sobre a solidão no casamento, sobre os sonhos abandonados, sobre a raiva guardada, sobre o amor não correspondido da forma que ela precisava. Escrevia sem parar, como se estivesse conversando com alguém que finalmente a ouvia. E em meio a esse processo doloroso, mas libertador, algo surpreendente aconteceu. Ela começou a sentir a presença de Deus de uma forma nova, diferente, íntima. Era como se, ao permitir-se ser vulnerável e verdadeira, ela abrisse espaço para que Deus tocasse as partes mais profundas de sua alma. Pela primeira vez, suas orações não eram fórmulas prontas e vazias, mas conversas honestas e cruas com o Criador. E Deus, em sua infinita misericórdia, começava a responder de formas que ela nunca imaginara. Nas semanas seguintes, Dona Matilde começou a fazer algo que nunca fizera antes: falar verdadeiramente. Começou pequeno, com a vizinha que sempre vinha tomar café. Quando a mulher perguntou como você está, em vez do automático bem, graças a Deus, Dona Matilde respondeu com honestidade: sabe, eu tenho me sentido muito sozinha. Às vezes sinto que vivi a vida inteira sem ser realmente eu mesma. A vizinha parou, surpresa, e pela primeira vez em anos de convivência superficial, as duas tiveram uma conversa real, profunda, humana. A vizinha confessou que também se sentia assim, que também guardava sentimentos por medo de ser vista como fraca ou problemática. Aquela conversa simples abriu uma porta que Dona Matilde nem sabia que existia. A porta da autenticidade, onde a vulnerabilidade não era fraqueza, mas ponte para conexões verdadeiras. Encorajada por aquela experiência, ela decidiu ligar para os filhos. Um por um, sem dramatizar, mas com firmeza e amor, ela começou a compartilhar coisas que nunca dissera. Filho, eu preciso que você saiba que me sinto distante de vocês. Não porque não os ame, mas porque nunca deixei vocês me conhecerem de verdade. Sempre fui apenas mãe, mas nunca fui Matilde, a mulher com sonhos, medos, tristezas e alegrias próprias. As reações foram variadas. Um filho ficou defensivo, outra filha chorou. O mais novo ficou em silêncio, processando. Mas algo fundamental havia mudado. Ela estava se permitindo existir além dos papéis que desempenhava. Estava reivindicando sua humanidade completa. E mesmo que nem todos compreendessem imediatamente, ela sabia que estava no caminho certo. A verdade, por mais desconfortável que fosse no começo, era o único caminho para a libertação real. À medida que Dona Matilde continuava expressando seus sentimentos verdadeiros, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas ao seu redor começaram a mudar também. Sua filha, que sempre fora distante e formal, ligou chorando uma noite e disse: Mãe, obrigada por ter sido honesta comigo. Eu também sempre me senti pressionada a ser perfeita, a não demonstrar fraqueza. Ver você se permitindo ser vulnerável me dá coragem para fazer o mesmo. Aquela ligação quebrou anos de distanciamento emocional. Mãe e filha conversaram por horas, compartilhando medos, sonhos, arrependimentos, construindo uma ponte de autenticidade que nunca existira antes. Dona Matilde percebeu então algo profundo. Quando nos permitimos falar desde a alma, damos permissão para que outros façam o mesmo. A vulnerabilidade não é contagiosa apenas no sentido negativo. Ela pode criar ondas de libertação emocional em todos ao redor. Na igreja, onde sempre fora discreta e silenciosa, Dona Matilde pediu para compartilhar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas determinada, ela contou sobre os anos de silêncio autoimposto, sobre o peso de guardar sentimentos, sobre como quase perdera a própria identidade ao calar-se constantemente. Falou sobre como Deus a estava ensinando, que Ele criara cada pessoa com voz própria, com sentimentos válidos, com o direito de ser ouvida. Muitas mulheres choraram naquele dia.
Algumas a procuraram depois, agradecendo por ter tido a coragem de verbalizar o que tantas sentiam, mas não ousavam expressar. Uma senhora de idade parecida segurou suas mãos e disse: "Eu passei a vida inteira calada também. Mas hoje, ouvindo você, decidi que vou começar a falar antes que seja tarde demais." Naquele momento, Dona Matilde compreendeu que sua jornada não era apenas dela, era parte de algo maior que Deus estava fazendo. Com o passar dos meses, a transformação em Dona Matilde era visível não apenas emocionalmente, mas até fisicamente. Seus ombros não estavam mais curvados pelo peso invisível que carregara por décadas. Seu olhar tinha um brilho novo, uma vivacidade que há muito se apagara. Ela começou a fazer coisas que sempre quis, mas nunca se permitira. Inscreveu-se em um curso de pintura, começou a frequentar um grupo de leitura, passou a escrever pequenas histórias sobre sua vida. Cada atividade era uma forma de expressar o que havia dentro dela, de dar voz às partes silenciadas de sua alma. E quanto mais ela se expressava, mais se sentia viva, mais se conectava com quem realmente era. Descobriu que tinha opiniões interessantes, que sua perspectiva era valiosa, que suas experiências tinham peso e mereciam ser compartilhadas. Mas o mais surpreendente foi o aprofundamento de sua relação com Deus. Suas orações se tornaram conversas intensas e honestas. Ela não tinha mais medo de expressar raiva, dúvida, confusão. Sabia que Deus era grande o suficiente para lidar com seus sentimentos reais. E em resposta a essa autenticidade, ela sentia Deus de formas que nunca experimentara antes. Nas manhãs silenciosas, enquanto escrevia ou pintava, sentia sua presença como um abraço caloroso. Nas noites, quando ainda se sentia sozinha, ouvia sua voz sussurrando verdades ao coração. Deus estava ensinando-a que ele não criara robôs programados para sorrir sempre, mas seres humanos complexos, com emoções profundas, e que cada sentimento, alegria, tristeza, raiva, medo, era sagrado quando vivido com autenticidade. Falar desde a alma não era apenas libertação psicológica, era comunhão espiritual profunda. Um dia, Dona Matilde recebeu uma carta inesperada. Era de uma amiga de juventude que não via há mais de 40 anos. A mulher havia a encontrado através das redes sociais, onde um dos filhos de Dona Matilde compartilhara uma foto dela em seu curso de pintura. Na carta, a amiga escrevia: "Matilde, ao ver sua foto, algo me tocou profundamente. Você está radiante, livre, viva, tão diferente daquela moça calada que eu conheci. O que aconteceu com você? Eu preciso saber, porque eu também passei a vida inteira me calando e estou morrendo por dentro." Dona Matilde leu aquelas palavras com lágrimas nos olhos. Sua jornada de libertação estava alcançando pessoas que ela nem imaginava. Sentou-se e escreveu uma longa resposta contando tudo: a dor do silêncio, o despertar, a decisão de falar verdadeiramente, a transformação que seguiu. Terminou a carta com uma frase que se tornara seu lema: "Nunca é tarde para começar a viver com autenticidade. Deus está esperando para ouvir sua voz verdadeira." Nas semanas seguintes, ela e a amiga retomaram contato, falando por telefone longas horas, compartilhando décadas de sentimentos guardados. A amiga também iniciou sua própria jornada de expressão emocional, inspirada pela coragem de Dona Matilde. Começaram até a planejar um encontro, décadas depois da última vez que se viram. Dona Matilde percebeu então o alcance de sua transformação. Não estava apenas mudando sua própria vida, mas inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Cada conversa honesta que tinha, cada sentimento que expressava com coragem, cada vez que escolhia a autenticidade sobre a aparência, ela estava plantando sementes de libertação em outros corações. E isso a enchia de propósito e significado de uma forma que nunca experimentara antes. Ela não estava mais apenas existindo, estava vivendo, impactando, transformando. No grupo de mulheres que se formara na igreja após seu testemunho, Dona Matilde se tornou uma espécie de mentora involuntária. Mulheres de todas as idades vinham compartilhar suas próprias histórias de silenciamento, de sentimentos guardados, de vidas vividas pela metade. E ela, com a sabedoria de quem passou pelo fogo e saiu transformada, as encorajava a começar sua própria jornada de expressão verdadeira. "Não é fácil", ela dizia com honestidade. "No começo você se sente exposta, vulnerável, até assustada. Mas a liberdade que vem depois
Ah, essa liberdade vale cada momento desconfortável. E Deus está com você em cada passo, sussurrando que você é amada exatamente como é, com todos os seus sentimentos, todas as suas imperfeições, toda a sua humanidade. Aquelas reuniões se tornaram espaços sagrados, onde mulheres aprendiam a tirar as máscaras, a baixar as defesas, a simplesmente ser. Uma tarde, uma jovem de 20 e poucos anos procurou Dona Matilde após uma reunião. Com lágrimas nos olhos, disse: Dona Matilde, a senhora salvou minha vida hoje. Eu estava planejando desistir de tudo, achando que nunca seria compreendida, que meus sentimentos eram demais para o mundo suportar. Mas ouvindo a senhora e essas mulheres, entendi que não estou sozinha. Que sentir profundamente não é fraqueza, é humanidade. E que Deus me fez assim de propósito. Dona Matilde abraçou a jovem longamente, chorando com ela, sentindo o peso e o privilégio de ter permitido que Deus a usasse dessa forma. Ela nunca imaginara que suas décadas de dor poderiam se transformar em fonte de cura para outros. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, estava tecendo algo lindo com os fios quebrados de sua vida. Estava criando uma tapeçaria de redenção, esperança e libertação. Hoje, aos 76 anos, Dona Matilde é uma mulher completamente diferente daquela que se sentava sozinha no sofá, sufocada pelo peso de sentimentos não expressos. Ela aprendeu que falar desde a alma não é apenas desabafar, é um ato sagrado de autenticidade, uma forma de honrar quem Deus a criou para ser. Aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a força necessária para viver com verdade. Aprendeu que seus sentimentos não são fardos a serem escondidos, mas partes preciosas de sua humanidade que merecem ser reconhecidas, expressas e validadas. E aprendeu que Deus não apenas permite essa expressão, Ele a deseja, pois é na autenticidade que a verdadeira comunhão com Ele acontece. Sua vida não é mais uma performance cuidadosamente controlada, mas uma jornada genuína de altos e baixos, alegrias e tristezas, tudo vivido com honestidade e coragem. As pessoas ao seu redor também mudaram. Seus filhos agora a conhecem de verdade, não apenas como mãe, mas como Matilde, a mulher completa com histórias, sonhos, feridas e esperanças. Os relacionamentos são mais profundos, mais reais, mais significativos. E ela descobriu que, ao dar-se permissão para falar desde a alma, abriu portas para conexões que nunca imaginou possíveis. Sua casa, que antes ecoava apenas silêncio e solidão, agora recebe frequentemente visitas de mulheres buscando conselho, amigas antigas reconectando-se, netos curiosos querendo conhecer melhor sua avó. A vida que parecia ter acabado aos 70 anos, na verdade, apenas começava, porque ela finalmente estava vivendo com autenticidade. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Compartilhe como a coragem de expressar seus sentimentos verdadeiros transformou sua vida, ou como você ainda luta com o silêncio autoimposto. Sua voz importa, seus sentimentos importam, e Deus está esperando para ouvir sua alma falar sem medo.